Fala pessoal, tudo bem? Então no vídeo de hoje nós vamos aprender a como integrar o Google ReCAPTCHA em um projeto ASP.NET MVC. O legal do Google ReCAPTCHA é que através de algoritmos de inteligência artificial ele consegue predizer com 98, 99% de certeza se você é um robô ou não. Sendo que em 80%, 70, 80% dos casos ele consegue fazer essa predição sem a necessidade de ter que apresentar um desafio, por exemplo, um CAPTCHA para o usuário ter que informar um texto, algo que é extremamente desagradável, principalmente se o usuário estiver trabalhando com dispositivos móveis, onde a digitação é desconfortável, né? Então, se caso ele não conseguir identificar, aí sim ele apresenta um desafio. Nós vamos utilizar então essa API do Google ReCAPTCHA em projeto ASP.NET MVC. Eu vou lá no meu Visual Studio, vou criar um novo projeto, um ASP.NET Web Application, vou colocar lá na minha área de trabalho mesmo. MVC, tá? Aqui na autenticação, nesse exemplo, eu vou trabalhar com Individual User Accounts. Nós vamos usar o Identity, né, para poder trabalhar esse exemplo aqui. Vou criar o projeto. E aí, só para vocês verem, né, no template padrão que o Visual Studio cria, nós vamos trabalhar com a tela de registro de usuários, onde a gente vai colocar um CAPTCHA lá, para impedir, por exemplo, que um bot consiga registrar vários usuários no site de forma automatizada. Então, por exemplo, aqui em Register, nesse link aqui, né, na Controller Account, na Action Register, é apresentado essa view que tem um e-mail, uma senha e uma confirmação de senha, as validações, né? E aqui a gente vai colocar um CAPTCHA para o usuário ter que informar se ele é um robô ou não. Beleza, pessoal, então vamos começar a trabalhar com essa biblioteca aqui está o endereço do NuGet dela para a gente instalar via Package Manager, tá? Eu vou copiar esse cara aqui. Ele já usa a versão 2.0 do ReCAPTCHA API. A gente pode configurar o tema, né? Pode configurar inclusive o desafio, né? A pessoa pode optar por receber um desafio em áudio, principalmente se ela for, por exemplo, um deficiente visual, ou através de uma imagem, e já dá suporte ao MVC4 e ao MVC5. Então vou parar o meu projeto aqui, vou lá no meu Package Manager e vou nesse projeto, o único projeto que eu tenho na minha solution, eu vou instalar esse pacote aí. Pronto, ele já adicionou as dependências. Agora o que a gente precisa fazer é vir aqui nessa página do Google ReCAPTCHA, né, e colocar para a gente gerar um par de chaves novo, onde você vai colocar aqui um label só para te identificar qual que é o nome do seu site, né? O domínio aonde esse site vai rodar, ou os domínios, e notem que aqui você não precisa colocar quais são os subdomínios, já é válido para todos os subdomínios de um determinado domínio. Aqui no meu caso eu estou rodando na minha máquina local, vou colocar localhost, e quem que é o proprietário daquilo ali, porque se ele começar a detectar tráfego indevido, por exemplo, ele pode te notificar e para que você tome alguma providência. Então eu vou mandar registrar, e o que ele me fez aqui é gerar um site key e um secret key. Tá? Onde que a gente vai colocar isso no nosso projeto? Quando a gente instalou aquela biblioteca via Package Manager, lá no web.config, na tag de App Settings, ele adicionou automaticamente duas novas entradas aqui para gente colocar nosso site key e nosso secret key. Então eu vou copiar aqui, né? Eu preciso falar aqui secret key, depois vou invalidar porque a gente tem que deixar isso daí de forma privada, né? Eu vou copiar aqui e eu colei isso daqui. Agora a gente vai na nossa visão, né, na nossa view, lá na página onde o usuário tem que informar o usuário, o e-mail e a senha para ele registrar um novo usuário, para a gente colocar ali um controle do CAPTCHA. Tá? Então eu vou em Views, eu já sei que é dentro da minha Controller Account, então aqui na minha pastinha vai ser Account também, e eu tenho a View Register aqui. O que eu vou fazer aqui, pessoal? Vou colocar para fazer um using na biblioteca. Então, using reCAPTCHA.mvc, esse é o nome da biblioteca. Opa, MVC, né? Dou em... Não está reconhecendo aqui, deixa eu fazer um build aqui, acho que ele achou.
E aqui no formulário, pessoal, onde ele está criando os campos aqui, usando o Twitter Bootstrap, né? Então tem o campo de e-mail, de senha, de confirmação de senha, né? E o botão de registrar aqui. O que eu vou fazer? Deixa eu criar um novo form group aqui, né? Na verdade, esse form group aqui vai ter só o capt, não vai ter um label, então eu vou apagar esse cara aqui, né? Vou criar uma coluna aqui, vou criar uma md offset com 2. Vou criar uma coluna que está deslocada 2 posições à direita, né? Para colocar esse capt. E o que é o capt aqui que a gente pode colocar, por exemplo, tá? Arroba, por exemplo. Então a gente vai utilizar um HTML helper para gerar o recapt, tá? E aí a gente também vai colocar eu posso colocar aqui, se eu quiser, um campo para que possa aparecer algum erro, se caso o modelo, né, não for válido. Então coloquei o campo aqui, HTML, isso daí. Muito bom, pessoal. Quando o cara clicar então no botão registrar, né, ele vai chamar a action register lá do controlador account, né? Então eu vou lá na minha controller, no account controller, e aí eu tenho aqui, deixa eu localizar o método a action register, né, que vem por post, certo? Então quando o cara submete o formulário, ele vai chamar isso daqui vai verificar se o modelo for válido, né? Ele vai criar um usuário lá no ident. O que a gente vai fazer aqui é decorar essa action falando que aqui a gente vai usar o CAPTCHA. Então, por exemplo, CAPTCHA validator, tá? E aí a gente vai passar como parâmetro alguns argumentos. Por exemplo, o private key, que eu vou colocar aqui. Eu vou colocar o error message, posso colocar, por exemplo, se caso acontecer algum erro, né? Eu vou colocar aqui, por exemplo, sei lá, CAPTCHA inválido, e eu vou colocar aqui também um required message. Eu vou colocar aqui campo obrigatório, né? Bom, decorei aqui, né? Deixa eu só fazer o use aqui, e o private key aqui eu vou pegar lá da web config, vou copiar mesmo aqui, vou colar aqui na minha controller, aqui na minha action. Eu nem preciso ir lá no meu modelo e colocar aqui um campo que vai ser responsável pelo CAPTCHA. Eu nem preciso fazer isso. Eu consigo receber por parâmetro, tá? Uma variável booleana indicando, por exemplo, se aquele CAPTCHA está válido ou não, ou seja, se o desafio, por exemplo, foi resolvido ou não. Então, a gente vai lá no nosso controlador, tá? E aqui, ó, eu vou colocar então a variável booleana responsável por receber essa informação. Por exemplo, um bool aqui, CAPTCHA valid, se é válido ou não. Tá? Eu vou pôr um breakpoint aqui para a gente fazer alguma análise. Eu vou mandar rodar o meu projeto. Vou lá então na view para registrar um usuário. Ele já apareceu aqui o CAPTCHA. Tá? Então, por exemplo, se eu tentar colocar aqui um e-mail, vou colocar uma senha aqui. E vou colocar aqui que não sou um robô, né? Nesse momento ele contacta lá o servidor do Google para ele dizer se você é um robô ou não. Aqui tem muitos fatores que ele deve, por exemplo, levar em consideração. Por exemplo, se eu estou logado ou não, cookie, engajamento com formulário. Enfim, como ele tenta predizer isso daí, tá especificado lá na documentação do projeto. Se eu submeter esse formulário agora, provavelmente ele vai criar esse usuário com sucesso. Então, mandei registrar, né? Ele chamou lá a action, né? O nosso CAPTCHA valid é true, e aí o nosso model state aqui, ele é verdadeiro também, né? Então, ele deve conseguir aí criar esse usuário e já me logar no sistema. Tudo bem, vou fazer um logoff aqui, vou registrar de novo, né? E eu vou submeter agora o formulário sem clicar aqui.
Então, quando eu submeto aqui, né, nesse caso a nossa variável vem como falso, o nosso model state também, ele vem como falso também. Isso significa que ele vai pular essa parte, né, não vai criar o usuário no ident e vai retornar a view mostrando as mensagens de erro, né? Aí você fala assim, pô, mas de repente eu consigo também fazer um bot que vai tentar identificar, clicar aqui, né? Igual eu falei, né? Ele prediz isso daí muito bem, mas só para a gente fazer um teste, eu vou copiar esse cara aqui, eu vou abrir, por exemplo, uma aba anônima para tentar verificar se ele vai tentar achar que a gente é um bot ou não, tá? Vou clicar aqui, vou colocar qualquer e-mail aqui e vou clicar que eu não sou um robô, né? Nesse caso, por exemplo, ele não teve certeza se eu sou um robô ou não. E aí ele manda eu resolver um desafio, né? E aqui é muito legal, inclusive, porque não mostra aqueles textos onde o usuário tem que informar um valor, igual eu falei, se estiver usando um dispositivo móvel é desconfortável para ele. Então, ele está falando aqui para eu mandar exibir as mensagens que tem placas na rua. Então eu selecionei, resolvi o desafio, né? Se eu tiver alguma deficiência visual, algum tipo que me impeça de responder esse tipo de desafio, eu posso resolver como um desafio de áudio. Esse plugin já traz localizado a língua que o usuário está usando, né? Então aqui nesse caso eu posso confirmar, e agora ele identificou que eu não sou um robô, e se eu mandar registrar, né? Ele vai registrar com sucesso. Na verdade aqui ele não vai registrar, né? O CAPTCHA está válido, mas o meu usuário já vai, eu já vou ter usado, eu informei o usuário que eu já registrei há algum tempo atrás, então ele vai mostrar uma mensagem de erro aqui. Mas beleza, o CAPTCHA funcionou perfeitamente. Vamos testar, né? Na verdade nem preciso testar, mas se eu quiser ver se realmente ele criou esse cara lá ou não, aqui como eu não mudei a string de conexão do meu banco, ele vai gerar, por exemplo, o meu banco de dados aqui. Eu vou lá no ASP.NET Users e eu vou mostrar os dados que estão lá e está lá o usuário que foi gerado com sucesso. Beleza, pessoal, então no vídeo de hoje nós aprendemos a utilizar o Google Reception para melhorar a questão de segurança do nosso site, evitando que de repente robôs ou tarefas automatizadas consigam passar por determinadas telas do nosso site. Espero que o vídeo tenha sido útil, um grande abraço e até a próxima. Valeu!